Olá pessoal, gostaria de falar um pouco para vocês agora a respeito do texto da Sagrada Escritura, como nós recebemos, não apenas naquilo que o acolhemos dentro da característica do aspecto, como dizemos, de um livro divino, ou seja, que foi inspirado por Deus, de acordo com a graça do Espírito Santo, que foi movendo o agiógrafo para que pudesse escrever aquele texto, o livro, e pudesse chegar até nós. Mas especialmente os elementos próprios que nós temos daquele material humano e como nós podemos chegar a perceber a sua origem, ou aquilo que é mais próximo ao seu original, já que nós não temos acesso hoje em dia aos textos originais. Então nós vamos olhar agora um pouco sobre isso. Quais são essas características que nós recebemos dentro desse material bíblico mais primitivo que nós temos? Distinções de línguas, distinções de material no qual a Sagrada Escritura foi escrito, distinção de versão e por aí vai, ok? Então, primeiramente gostaria de falar sobre quais as línguas que a Bíblia foi escrita. Especialmente a Sagrada Escritura foi escrita em 3 línguas: grego, hebraico e aramaico, ok? Então, o hebraico, especialmente, ele é a língua da grande parte do Antigo Testamento. Nós temos o grego, que ele vai se ocupar de toda a parte do Novo Testamento, ok? E ele vai ser a língua que nós dizemos a língua do grego koiné, né? O grego clássico dos filósofos, aquele grego mais, digamos assim, mais bem elaborado. Mas o grego koiné era aquele grego que era falado e que depois ele se tornou uma língua escrita, ok? Então, esse é o tipo de grego que nós temos na Sagrada Escritura. Além do Novo Testamento, nós temos os livros de 2 Macabeus e o livro da Sabedoria. E em aramaico, nós temos alguns trechos da Sagrada Escritura. São breves sessões de Esdras, de Daniel e 2 palavras presentes em Gênesis 31, 47. Então, isso é para nós entendermos um pouco dessa estrutura das línguas que chegaram para nós da Sagrada Escritura. O Eclesiástico ele chegou até nós só em grego, mas depois se percebeu também, a partir de determinados estudos, a existência do Eclesiástico em língua hebraica. E chegaram até nós em grego também os acréscimos chamados deuterocanônicos de Esther e Daniel, ou seja, esse livro tem em hebraico, mas tem algumas partes que chamamos de deuterocanônicas que estão em grego, e os livros também de Judite, Tobias, 1 Macabeus e Baruque, tá bom? Depois, como que a Sagrada Escritura ela era escrita? A Bíblia ela era escrita. Então nós temos a Bíblia escrita em qual material? Na pedra, depois metal, temos também escrito em argila, papiro e pergaminho. Às vezes nós ficamos muito com a compreensão apenas da Sagrada Escritura, que foi colocada em pergaminhos ou em papiros, mas nós também temos a pedra, temos a argila e nós temos o tipo de metal, um exemplo que poderia comentar, que é o material feito em bronze, tá bom? Então, isso é para nós entendermos agora um material no qual a Sagrada Escritura foi colocada, e depois, em questão dos manuscritos que nós temos, né? Além de tudo isso, os papiros, os pergaminhos eram colocados em rolos, conforme nós imaginamos, ou até mesmo em códices, que era uma parte mais propriamente aberta. Então imaginemos como que era na época o sacrifício para carregar os textos da Sagrada Escritura, os livros em rolos ou em códices que deveriam ser bem armazenados, até mesmo argila, pedra. Então é uma realidade muito diferente da nossa, que nós temos material de folha impressa, mas inicialmente era assim. E os manuscritos que estavam em hebraico, nós só temos o manuscrito hebraico. Inicialmente ele era uma língua consonantal. Então, ou seja, eles eram, até hoje, o hebraico moderno, conforme nós dizemos, o hebraico que é falado em Israel, é o hebraico todo em uma língua consonantal, não tem vogal. Então, os manuscritos mais antigos nós só temos em consoantes. As vogais elas só foram inseridas mais tarde, a partir do século VI. Então, mais tarde ainda que se acrescentaram os acentos, que não são acentos como nós temos acento circunflexo, agudo, temos a crase, mas os acentos hebraicos eles são
formas de você unir palavras, frases, expressões, até ideias, ou você separar essas palavras, frases ou ideias. Nós chamamos de sinais conjuntivos ou sinais disjuntivos. Isso só foi feito, então, portanto, depois de lá mais ou menos entre o século VI até o século X. E com frequência os manuscritos antigos apresentam uma escrita contínua, ou seja, não tem separação de palavra como nós fazemos. Separamos escola, separamos, separamos grande, ponto. Mas era uma coisa tudo junta. E se você escrevia a escola é grande, de uma forma toda atacada, digamos assim, toda junta, toda conjunta. Então isso dificultava ainda mais. Mas por que era feito isso? Era para poupar o material, tendo em vista essa dificuldade de conseguir, e até mesmo o preço, o valor, eram feitos assim para você economizar mais espaço. Já os manuscritos gregos mais antigos, eles são escritos em caracteres maiúsculos, só depois, com o tempo, que vai prevalecer a grafia minúscula. Por quê? Porque ela era mais fácil de você fazer e se dava maior clareza à língua grega, tá bom? Então, isso é para nós entendermos um pouco isso e a divisão própria da Sagrada Escritura, como nós temos, a Mateus, quando nós pensamos assim, vamos citar Mateus, capítulo 1, versículo 22. Isso é uma divisão muito posterior. Então, as primeiras tentativas de dividir a Bíblia em capítulos e em versículos, elas remontam já no século XIII, a Stephen Langton, ok? E depois a atual divisão, como nós temos hoje, como nós fazemos, ela já foi só de 1555 por Robert Estienne. E quando vai ser publicada a Vulgata com a divisão nos capítulos e versículos, ok? Então, essa divisão atual, como nós temos, ela vai ser já muito posterior, em 1555. Então, conforme eu dizia, nós temos a Bíblia em hebraico, escrita em grego, escrita em aramaico. Então, quais são os testemunhos do texto hebraico que nós temos? Diante da pesquisa arqueológica, especialmente, quando nós vamos ter acesso a esses textos, quais versões que nós temos, que chegaram até nós como mais próximo do texto original, que foi escrito lá pelo hagiógrafo, pela pessoa que foi usada por Deus para nos trazer o texto sagrado. Então, o texto hebraico é testemunhado primeiramente pelo chamado texto massorético, assim chamado porque foi vocalizado entre os séculos VI e o século X. E lembrando aquilo que eu havia falado, era todo feito em uma língua consonantal, depois foi vocalizado. Isso se deu no século VI e século X. Quem fazia isso? Eram os chamados massoretas. Então, por isso que nós temos o texto hebraico, marcado com as vogais e também com os acentos, nós chamamos de texto massorético, ok? Que em hebraico, a massorá significa tradição. Então, eram chamados massoretas, eram aqueles que eram tidos como homens da tradição. Então, nós temos 3 manuscritos que vão testemunhar para nós esse texto, chamado texto massorético. Existe o Códice dos Profetas, porque eles só trazem os profetas. Os profetas nós dizemos, como nós conhecemos, os 12 profetas menores, os 4 profetas maiores, Isaías, Jeremias, Daniel e Ezequiel. E nós temos também que chamamos de profetas, dizemos, posteriores, que são aqueles livros chamados de Josué, Juízes, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, porque eles vão falar de alguns profetas, por exemplo, Natã, por exemplo, Elias, Eliseu, e vão estar dentro desse livro, por isso chamados também de profetas posteriores. Então, Códice dos Profetas, porque vai trazer o texto massorético, de acordo com apenas essa versão dos profetas. Isso aconteceu, esse escrito é de 895 depois de Cristo. Depois nós chamamos o Códice de Alepo, que ele foi escrito entre 925 a 930. Ele não foi completo, mas ele é o que traz para nós o melhor manuscrito, ou seja, mais bem conservado, mais bem cuidado. E nós temos o chamado Códice de Leningrado, que ele é de 1008, agora depois de Cristo. Ele reproduz a Bíblia hebraica inteira, certo? Sem cortar nada. E ele vai ser a base das edições críticas modernas. Quando nós vamos estudar a Sagrada Escritura, a gente vai olhar sempre o chamado Códice de Leningrado, o Códice Leningradense, para poder perceber o estudo crítico da Sagrada Escritura em
língua hebraica. Então, a partir de 1896, que foram descobertos numerosos fragmentos de manuscritos mais antigos. Então, a partir disso, nós descobrimos os fragmentos chamados Guenizá do Cairo, que é do século VI ao século VII, que ele foi feito. Depois, os manuscritos Qumran, que são os mais famosos, que de vez em quando já ouvimos falar alguma coisa, que é do século II a.C. e foi feito até o século I depois de Cristo. Nós temos o papiro de Nash, que é do primeiro século até o século II a.C. O Pentateuco Samaritano, que foi redescoberto pelo peregrino Pietro de la Valle em 1616, que também é um grande testemunho para nós confrontarmos o texto que nós temos do Pentateuco, de acordo com as outras tradições, o Códice, conforme dizia, por exemplo, o Códice de Leningrado, com o Pentateuco Samaritano, mas pela palavra, só se reduz aos 5 primeiros livros da Sagrada Escritura. E nós temos o texto hebraico na base da 70, que é o texto hebraico pressuposto por essa tradição. Como que a 70 vai usar? Qual tipo de texto? Então foi esse texto usado, e isso aconteceu esse texto foi reproduzido do século III até o século II antes de Cristo, ok? Então, a partir dessas testemunhas, nós podemos sintetizar o percurso do texto hebraico em 3 etapas. Então, como que foi acontecendo esse processo de formação do texto hebraico da Sagrada Escritura? Nós chamamos de período de flutuação, que até o século I depois de Cristo, onde vão coexistir vários tipos de texto e que nós vamos encontrar na 70, em Qumran e no Pentateuco Samaritano. Depois, a fixação do texto normativo consonântico. Então, primeiramente, existem esses textos mais antigos. Foram feitos feito num lugar, outro foi feito no outro, de acordo com as diversas tradições, conforme nós vimos aqui. Depois existe essa parte normativa, consonântica, que vai ser propriamente fixado o texto sagrado. Com a fixação do cano depois da destruição do templo, estamos falando aqui do século I depois de Cristo, sentiu-se a exigência de fixar também o texto. E aí, com isso, se estabelece aquilo que será o chamado texto massorético. E a fixação das vogais. Então, vai ter a fixação da vogal, destruir o templo, com a dispersão dos judeus, que vão pela diáspora. Isso vai ter essa necessidade de perceber que o texto fixo escrito, eles vão ter que, vamos pensar assim, carregar para os lugares que eles deveriam ir. Então, vai ter essa fixação das tradições que eles antes tinham. E vai ser fechado o cânon judaico. E, a partir disso, vai ser a base para formar o texto massorético, conforme nós dizemos, que vai do século VI até o século X. Aí é o texto massorético que chegou para nós hoje, quando nós vamos estudar a Sagrada Escritura, esse texto hebraico. Tá bom? Depois, quais as versões da Bíblia hebraica que nós temos, ou seja, traduções. Então tem a Bíblia hebraica, da onde depois tivemos algumas traduções. Quais tipos de traduções, chamadas versões, que nós temos? A mais famosa é chamada versão da 70, ok? Que é essa que vai se utilizar do grego, da Bíblia, então vai pegar da versão hebraica, para poder fazer uma tradução do grego. Por quê? Porque justamente os judeus eles já não tinham tanto acesso ao conhecimento do hebraico. Então eles precisavam ter um conhecimento mais profundo da Sagrada Escritura, e por isso aqueles que eram, digamos assim, tinham um conhecimento maior do hebraico, eles estavam traduzindo para o grego para que as pessoas pudessem ter um acesso maior. Isso vai acontecer em Alexandria, do Egito, a partir do século III. Então vai ser traduzido o Pentateuco, depois vai ser traduzido os outros livros canônicos, e por aí vai esse processo todo. Então, eles vão fazer essa tradução, mais ou menos concluir até o século II antes de Cristo. Por que 70? O nome deriva do livro apócrifo, que se chama Carta de Aristéias, que fala de 72 tradutores. Então, que seriam 6 vezes 12, são números bíblicos de perfeição, e trazem um número arredondado, que seria o 70, ok? Então, por isso fala tradução da 70. Depois, uma coisa que é importante seria, então, o texto agora da 70 vai ser adotado pela comunidade judaica,
especialmente esses que tinham mais acesso para poder conhecer o texto revelado, o texto da Sagrada Escritura em si. Depois nós temos outras versões desse texto hebraico para o grego. Nós temos a chamada versão de Áquila, que essa vai acontecer mais ou menos por volta do ano 140. Depois a de Teodosião, essa vai acontecer mais ou menos por volta do ano 180. Depois a de Símaco, por volta do ano 200. E depois da Hexapla, que é de Orígenes, que vai acontecer entre os anos 228 e 240. O trabalho dele, de São Jerônimo, que por isso chama Hexapla, 6 em grego, porque ele vai pegar essa versão hebraica e vai fazer o texto sagrado em 6 colunas. Então, primeiramente, vai fazer um contexto hebraico, depois a transliteração do hebraico com letras gregas, ok? Então, como que esse texto era compreendido, a gente pudesse ler em grego. Então, a gente chama de transliteração. Depois, a versão de Áquila, a de Símaco, a 70, a de Teodosião. Então, esse é o grande trabalho de Orígenes, da Hexapla, muito conhecida na tradição cristã. E depois nós temos as versões aramaicas. Especialmente a versão aramaica era o quê? Se tinha, então, a tradução do texto hebraico tinha que se fazer o aramaico, que era a língua falada, que era uma língua de origem semita. Então, essa tradução, aliás, ela era só oral inicialmente. Então, se traduzia oralmente, e daí se chamava de Targum. Quando acontecia uma tradução do hebraico para o aramaico, essa tradução era feita oral da Sagrada Escritura, então se chamava de Targum. Por quê? Repito, não se tinha material, as pessoas não tinham conhecimento da escrita, então aquele que conhecia, ele fazia uma tradução oral e a outra pessoa ia gravando, chamava técnica mnemônica, técnica por memória. Então a pessoa ia gravando aquele texto. Isso que era oral, depois essa tradução que era feita do hebraico para o aramaico em nível oral se chamava de Targum, ok? Isso é uma palavra que é bom que fique fixado aí do nosso estudo introdutório de Sagrada Escritura. Então lá pelo fim do século I começa a se fixar os Targums, tá? Chamado Targumim, que é o plural de Targum, mas vamos se fixar o Targum. Ou seja, aquilo que era oral, agora a gente vai ter que escrever. Isso vai acontecer por volta do século I a.C. Quais são os testemunhos que nós temos? Principal, chamamos de Targum do Pentateuco, depois a Targum dos Profetas e, por fim, a Targum dos Escritos, que são essa outra parte da Sagrada Escritura. Nas aulas introdutórias, as primeiras aulas, nós vimos essa distinção. Pentateuco, de acordo com a tradição hebraica, temos o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, depois nós temos a parte dos profetas, que pegaria desde os profetas chamados posteriores, conforme falei antes, até aqueles que são os primeiros, os anteriores, os anteriores, posteriores. Então pega essa versão de Josué, Juízes, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, e depois os 4 profetas maiores e os 12 profetas menores. E nós temos o Targum dos Escritos. São os demais livros do Antigo Testamento. São chamados, especialmente entre nós, livros sapienciais. E agora, a respeito do Novo Testamento. Então, quais são as testemunhas do texto do Novo Testamento que chegaram para cada um de nós? Bom, se existe uma pluralidade de textos do Antigo Testamento, ou seja, nós vimos a versão hebraica, então existem alguns códices, a versão grega, existem também alguns escritos, a versão aramaica, nós vimos aqui especialmente 3. Se a gente for para a versão do Novo Testamento, são diversas, chegam a ser milhares. Então nós vamos citar aqui as principais, vocês já vão observar que as principais já são muitas, ok? Então, para a gente catalogar esses manuscritos, nós usamos um método elaborado por Gregori, ele faleceu em 1917. Então, inicialmente vai se reunir isso, e se tem os primeiros escritos em grego que foram descobertos, foram percebidos, são os feitos em papiro. Então, você tem, para você fazer vamos supor, dizer que aquele texto está no papiro, então eles foram colocados em números. Então, você dizer que aquele texto lá foi encontrado de Marcos, capítulo 2, versículo 5, ele está num papiro 72. Então, você vai colocar um P maiúsculo e em cima, como se fosse
aquele sinal de raiz quadrada, não, perdão, aquele sinalzinho agora me fugiu a memória, enfim, aquele númerozinho que fica em cima da letra, você colocar ali, então, aí ficaria tipo papiro 72, você coloca o númerozinho em cima, P maiúsculo, e o número pequenininho em cima. Bom, então nós temos, os papiros provêm quase todos do Egito, são cerca de 96 papiros, e mais da metade remonta ao século III, ao século IV depois de Cristo. Eles são anteriores aos códices, certo? Que os códices eles são do século IV, e por isso a importância dos papiros. Qualquer barulho, enfim, é porque a gente está aqui perto da rua. Então nós temos o papiro Highland, que é o chamado P52, o papiro Chesterfield, que é do século III, o papiro Bodmer II, que é o chamado também, a gente coloca P66, esse Chesterfield, a gente coloca P45, P46, P47. Depois tem um papiro que a gente já coloca direto o número P72, remonta ao século III, e o P75 que remonta a cerca do século do ano 200 depois de Cristo. Então nós temos esses vários papiros já, que são aqui citados, pelo menos 6 dentre os 96 que se encontram. Okay? Então esses são os principais, porque nós encontramos mais quantidade de textos bíblicos nesses papiros, que foram descobertos graças ao estudo da arqueologia. Então nós temos chamados códices maiúsculos. Códices maiúsculos porque a letra ela vai estar em grafia maiúscula, que são aproximadamente 299. Então nós temos especialmente o Códice Sinaítico, que ele remonta à primeira metade do século IV depois de Cristo, o Códice Vaticano, então ele remonta ao século remonta ao século IV depois de Cristo. Ele é considerado o códice mais antigo e provém muito provavelmente do Egito. E ele hoje está na Biblioteca Vaticana, por isso ele traz esse nome. É um códice que ele é um grande testemunho de um texto no qual a gente pode confiar de acordo com a versão grega. Depois nós temos o chamado Códice Alexandrino, que é por volta do século IV depois de Cristo, o Palimpsesto de Efrem, certo? Que é do século V, e o Códice Oriental, que é do século V ou do século VI. Esse é o mais antigo códice bilíngue, ok? Ou também a gente chama de códice de Beza. Ele é um códice bilíngue, então a riqueza dele é essa, porque ele está em grego e ele está em latim. Mas ele só traz os evangelhos e Atos dos Apóstolos. Então, quando nós falamos esses códices, papiros, é por causa disso. Padre Tiago, então, cadê o texto que foi escrito o Evangelho de São João por São João? Nós não temos esse original escrito por São João. Cadê lá o Evangelho de Lucas? Cadê lá a Carta de São Paulo aos Gálatas? A gente não tem esse escrito. Então, nós temos os testemunhos de textos que são mais próximos desses que chamamos de originais. Então, nós temos testemunhos que foram dados pelos papiros, pelos códices, vamos ver daqui a pouquinho, os lecionários e por aí vai. Então, eles vão ter importância de acordo com a sua antiguidade e de acordo com a sua proximidade em relação vão ter sua importância, também em relação às comparações que nós vamos fazer num texto com outro. Encontramos o Evangelho de Marcos nesse papiro aqui, naquele outro códice ali, encontramos naquele lecionário ali que nós vamos ver. Então nós vamos confrontar, por isso a importância disso. Marcos está nesses vários materiais. Mas esse aqui faltou uma letra, mudou uma letra, mudou uma palavra, às vezes acrescentou até uma frase, ou tirou uma frase. Por que isso? Então nós vamos ter que elaborar um estudo, por isso essa parte aqui do estudo introdutório à Sagrada Escritura é para isso. Já que nós temos esse material humano, qual que ele é mais próximo do original? Porque à medida que nós vamos ter acesso a esse material, que nós vamos escolher a partir de alguns critérios, nós vamos ver no próximo vídeo. Então, quais critérios nós vamos aplicar para isso? Porque a partir desse texto que eu vou aplicar, então eu vou confrontar esse texto aqui que foi encontrado no papiro tal, no códice tal, no uncial tal, no lecionário tal. Eu vou fazer o confronto, eu vou ficar com esse testemunho aqui.
que foi realizado de acordo com os meus apoios, eu vou ficar com o Códice Vaticano, tá bom. Então, isso vai me ajudar porque eu vou traduzir esse texto. E esse texto que eu vou traduzir, ele vai me influenciar primeiro pela minha tradução, depois pela minha interpretação. Se eu acrescento uma palavra, às vezes pode mudar a minha compreensão, se tem uma frase que faltou, isso pode mudar depois a minha forma de interpretação, minha forma de estudo, e automaticamente isso vai colaborando de acordo com o que as pessoas vão ler. Só que o que eu optar como mais próximo do original, eu quero ficar com esse códice aqui. Então tá bom. O que eu vou optar, eu vou ter que ter argumento para isso, porque senão pode ter outros estudiosos que vão contra o meu argumento. E aí a gente vai ter que saber falar, saber argumentar. Então nós temos os chamados códices minúsculos, eles são assim porque eles foram redigidos em caracteres cursivos ou minúsculos, que eram do século IX. E nós temos também os chamados lecionários, que eles são escritos e eles foram realizados para a liturgia. Esses já são também do século IX e todos são do Novo Testamento. Nós temos um grande testemunho também que são as citações dos padres da igreja. Então nós temos os padres, lá do século VII, que são um pouco mais distantes, até século VIII. Mas nós temos os padres que de repente citaram os textos sagrados do século I. Tem Clemente de Roma, por exemplo. Então, Inácio de Antioquia, a gente encontra alguma coisa. Então, esses são testemunhos para nós importantes porque eles estão muito próximos dos apóstolos. Às vezes, alguns por mais estejam no século VIII, mas ele ainda está mais próximo do que um lecionário, conforme nós vimos que o testemunho dele é de um livro escrito para a liturgia no século IX. Então, quanto mais antigo, nesse sentido, é mais fidedigno de ser a frase propriamente na qual o agiógrafo ele escreveu, tá bom? Tá, agiógrafo aqui, lembrando, é aquela pessoa que foi utilizada por Deus para escrever um texto sagrado, é o escritor sagrado em grego, né? Hagios e Grafos. E nós temos também chamadas recensões. Em base a semelhanças e afinidades, então esse texto aqui é mais parecido com aquele outro, esse papiro mais parecido com aquele uncial e tal. Então, com base em semelhança e afinidades, os manuscritos do Novo Testamento foram classificados em 4 grupos textuais, chamados recensões. Então, de acordo com o mais próximo, mais distante, eles foram agrupando, isso fica mais fácil para a gente fazer o estudo. Então, nós temos chamada recensão alexandrina, ou chamada neutra, que é o tipo de texto que veio se formando no Egito e ele é considerado o melhor. Esse remonta ao século II. Então, pertencem a essa recensão os manuscritos mais antigos e importantes. Então, para nós, ele é o primeiro lugar que nós vamos encontrar se ele tem algum testemunho antigo ali de algum texto do Novo Testamento. Depois nós temos a chamada recensão ocidental, que é assim chamada porque é testemunhada por manuscritos ocidentais, como a Vetus Latina, as citações dos padres latinos e dos manuscritos greco-latinos. Esse vai remontar ao século II. Depois, nós temos a recensão cesariense, que essa remonta ao século III, e ela foi difundida por Cesareia Marítima, certo? Especialmente graças à contribuição de Orígenes. E nós temos também a recensão bizantina, ou pode ser chamada de antioquena, ou siríaca, ou koiné, que é esse grego falado que se transformou em uma língua escrita. E esse é provavelmente da Antioquia da Síria, e ele foi elaborado mais ou menos pela metade do século IV, tá bom? Nós temos também as versões do Antigo e do Novo Testamento, latinas, siríacas, e nós temos outras versões antigas de outras línguas. Então, na versão latina, nós temos a chamada Vetus Latina, e depois nós temos a versão da Vulgata. A versão Vetus Latina, porque significa a língua latina antiga. Então, foi a primeira que aconteceu. Ela aconteceu mais ou menos em torno, foi mais ou menos na África. Isso se deu em torno ao século II, e quem começou propriamente a fazer isso foi Tertuliano. Isso foi sendo difundido de uma forma rápida por todo o Ocidente, e o que aconteceu justamente foi isso.
A gente já está aqui no período do Império Romano, então muitos já não tinham tanto conhecimento do grego, o hebraico menos ainda, praticamente nulo. Estamos falando de um lugar ocidental, então a África aqui, mais ou menos o norte da África, era o local especialmente onde se difundiu o cristianismo. Por exemplo, pensemos em Agostinho de Hipona, do século IV e para o século V. Ou seja, ali, nesse sentido, nesse berço cristão, eles começaram a fazer traduções para o latim. E a primeira foi chamada Sabetus Latina. Ela remonta ao início do século III, Tertuliano, final do século II, nesse século III. Então, Tertuliano ele vai receber esse encargo e vai começar a difundir isso. Só que vão fazendo várias adaptações. Conforme chega num lugar, adaptam uma palavra. No outro lugar, adaptam outra. E assim, as coisas elas começam a mudar, especialmente fazendo adaptações para a liturgia. Então, eles vão procurar traduzir, especialmente esse texto latino, eles vão traduzir a partir do grego da 70, anterior a Orígenes. A difusão com isso tudo vai dificultar porque vão ser feitas várias traduções. Então, São Jerônimo ele vai tentar unificar isso, ele vai tentar fazer com que esse texto da Vetus Latina fique mais uniforme, propriamente dito, né? Então, primeiramente, em 383, ele vai revisar o Novo Testamento e vai fazer uma fixação só. Depois, ele vai revisar o Antigo Testamento, traduzido pela 70, do qual não chegaram para nós. Primeira e segunda Macabeus, Baruque, Eclesiástico e a Sabedoria. Por quê? A partir desses livros, São Jerônimo ele vai inserir isso na Vulgata. Então, entramos agora num outro momento, o momento da Vulgata. A Vulgata, então, São Jerônimo ele vai recolher esse texto da Vetus Latina, ele começou a fazer a revisão, a adaptação. Quando chegar na Vulgata, que ele vai fazer, o que ele vai fazer na verdade? Ele vai pegar o texto em hebraico, ele vai traduzir diretamente o Antigo Testamento do hebraico. Vai traduzir para o latim. Isso vai acontecer, vai terminar em 405. Vai começar em 390, são 15 anos. Vai terminar em 405. Depois, quanto à parte dos livros que não tinham no Antigo Testamento em hebraico, mas só em grego, ele vai traduzir Tobias, Judite, a partir de um modelo aramaico, que não é um modelo ainda em grego. E as seções deuterocanônicas, ou seja, pequenas frases, textos que estão em Daniel e Esther, traduzir a partir de um modelo em grego. E depois os outros livros que nós vimos deuterocanônicos, 1 e 2 Samuel, Baruque, Eclesiástico e Sabedoria, ele vai pegar a partir da Vetus Latina, porque ele já tinha feito esse trabalho. Então, nós pudéssemos resumir, seria a Vulgata, ela vai ser uma tradução do hebraico, a partir do Antigo Testamento, alguns textos a partir do grego e outros, o São Jerônimo já tinha feito mesmo, para melhorar a Vetus Latina. Ele então vai recolher isso a partir do que ele já tinha feito, vai ficar então todo o bloco em latim do Antigo Testamento. E depois, é claro, o Novo Testamento vai pegar diretamente dos textos em grego que ele tinha acesso e vai traduzir para o latim. Então, aí nós temos a chamada Vulgata. Ela vai sofrer uma revisão em 1592, por questão do Concílio de Trento, e depois em 1926, 1987, vai ser feita uma revisão para ser usada na liturgia da igreja. E aí nós chamamos de Neo-Vulgata. Então vai ser feita já no século XX até 87, essa revisão para poder ser usado na liturgia. Então, quando nós vamos fazer uma leitura na liturgia, da missa e tudo mais, de textos do latim, nós temos o que foi feito dessa época que chamamos de Neolatina, okay? A partir de 87. Neo-Vulgata, a partir que se terminou em 87. Por fim, nós temos as versões siríacas, que são próprias dessa língua, e nós temos o que chamamos especialmente a Peshita. Ela é a mais famosa, ok? Que ela vai se referir a toda a Bíblia,
temos a Sírio-Palestinense, que é outro tipo de Bíblia siríaca. Tem umas que se referem diretamente só ao Antigo Testamento, a Sírio-Hexapla, a de Jacob de Edessa, e outras que só vão ser do Novo Testamento, chama Vetus Síria, Filoxênia e Arclense. Então são esses os nomes, são nomes difíceis. Eu sei que vocês não vão guardar essas informações, assim, são muitas informações, até a gente que procura ser um especialista na área, a gente não guarda esses nomes todos, a gente tem que sempre ter um acesso ali pedir um acesso aos universitários. Então, mas só para a gente ter noção disso, né, que existem também essas versões depois siríacas. Algumas traduziram a Bíblia toda, outras traduziram só o Antigo Testamento, outras traduziram só o Novo Testamento. O que é mais conhecida, vamos pensar assim, é a Peshitta. Quando nós vamos fazer um trabalho investigativo, científico, acadêmico, às vezes os testemunhos da Peshitta eles vão ser importantes para nós, para fazer comparação com os outros textos, seja do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Existem outras versões ainda. Existe a versão copta, existe a versão gótica, armênia, a georgiana, etiópica, árabe, eslava. Ou seja, são traduções que foram sendo realizadas antigas e que ficaram para nós a partir da necessidade de cada povo, de cada lugar, para poder ter o acesso melhor à Sagrada Escritura, tá bom? Então, o que fica para nós, especialmente pudéssemos fazer um pequeno resumo disso, dessa aula, desse encontro, seria isso. Primeiramente, quais línguas que a Bíblia foi escrita? Então, nós temos a Bíblia foi escrita em hebraico, grego e aramaico. Qual material que a língua foi escrita? Então, nós temos a Bíblia foi escrita em pedra, ela foi escrita em metal, ela foi escrita em argila, ela foi escrita também com papiros, pergaminhos, que eram feitos em rolos, ou às vezes formavam em códices. E a partir disso, nós temos essas versões. A versão hebraica. Então, na versão hebraica, nós vamos ter todo esse caminho. Primeiramente, era um texto consonantal. Muitas vezes era um texto que as palavras ficavam unidas. Isso também vai acontecer com o grego, mas especialmente hebraico. Palavras muitas vezes eram unidas. Palavras que eram apenas escritas uma escrita consonantal, e que a partir do século VI até o século X, então, os maçoretas, eles vão fazer esse trabalho chamado de vocalizar a língua e colocar também sinais, que os sinais eles não são como nós, sinal propriamente de acento, mas são sinais de união das palavras, frases ou ideias, ou separação de palavras, frases ou ideias. A partir disso, então, de toda essa evolução, nós vamos ter a versão dos textos em hebraico, especialmente se destaca o Códice Leningradense, o chamado Códice de Leningrado, porque ele é um texto que vai pegar toda a Sagrada Escritura, além de outros códices do texto maçorético. Nós temos alguns fragmentos, especialmente gostaria de destacar o de Qumran, que é o mais conhecido, mas também tem o Guenizá do Cairo, entre outros. E o Pentateuco Samaritano vai fazer essa relação especialmente com os primeiros 5 livros da Bíblia. A partir disso, então, nós entendemos como que as coisas elas vão funcionando. Elas passam de um período, primeiramente, daquela língua aqui, né, da Sagrada Escritura, muitas coisas ainda eram em nível oral, depois ela passa a ter necessidade de ficar escrita de uma forma consonantal, e depois vai ter a vocalização feita pelos maçoretas. A parte aramaica, então, especialmente nós destacamos toda aquela concepção das versões que eram começando pela parte oral, daí se tem essa chamado de Targum, o que era hebraico, eles guardavam, eles arquivavam e depois eles começaram a escrever os Targums, chamado em hebraico, melhor dizer, Targumim, e nós temos as versões em grego. Então nós temos a versão da 70, aquela tradução que foi feita em Alexandria, a partir do texto em hebraico. Nós temos a versão que é a mais famosa, mais conhecida, temos outras versões, Áquila, Teodosião e a Hexapla, por exemplo, de Orígenes. E por fim, dentro dos testemunhos do Novo Testamento, o que nós temos são aqueles que foram feitos especialmente nos papiros,
Depois nós temos os códices maiúsculos, minúsculos, temos os lecionários, temos o testemunho dos padres e depois vão ter essas recensões, que são uniões de vários blocos para poder ter um acesso maior ao estudo. Por fim, o latim. Latim temos então a versão da Vetus Latina. A partir da Vetus Latina, Jerônimo ele vai tentar fazer uma revisão melhor, de uma forma que fique mais clara e mais uniforme. Isso ele vai fazendo aos poucos até chegar à obra da Vulgata. A partir então ele vai recolher dos textos em hebraico, dos textos em grego, para traduzir para o latim, que isso vai sofrendo alterações ao longo do tempo, chegar lá no século XVI, vai ser fixado propriamente o texto da Vulgata, até chegar a nós a Neo Vulgata, que foi uma revisão feita no século XX para serem usados esses textos em latim na liturgia. E por fim temos as versões siríacas, que se destaca a Peshitta, e outras versões, copta, armênia e por aí vai, tá bom? Então, nesses últimos minutos, tentei resumir de uma forma talvez que fique um pouco melhor. Qualquer dúvida pode entrar aí tirar a dúvida pelo Moodle, né, pela plataforma. E, enfim, especialmente o livro base que eu estou me utilizando é do Michelangelo Priotto, que ele trata dessa parte assim em geral. Se vocês quiserem depois dar uma olhada, especialmente material bom e seguro, é esse que já foi indicado pela nossa bibliografia. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Até mais, um abraço!